O povo brasileiro sempre achou e acha que o Brasil deveria investir mais dinheiro em saúde e educação. Após uma longa discussão pública, em 1988, o direito básico à saúde e educação foi assegurado pela Constituição brasileira. Desde então, nenhum presidente, senador ou congressista foi eleito defendendo que deveríamos congelar ou reduzir os recursos da saúde e educação. Segundo a nossa Constituição, sempre que a riqueza do Brasil cresce, o investimento em saúde e educação deve crescer também. E apesar das inúmeras crises que passamos, a riqueza do país tem crescido. De fato, nos últimos anos, o governo investiu em educação um pouco mais do que exigido pela Constituição. Entre 2003 e 2013, o orçamento total do Ministério da Educação aumentou 5 vezes, passando de 20 para mais de 100 bilhões. Apesar disto, em 2015, a educação só representou 3,71% das despesas do governo. A maior parte do dinheiro, de fato, foi para pagar a dívida interna. Se o governo fosse uma família que recebesse R$1.000 de salário, ela estaria gastando somente R$ 37,00 na educação dos filhos. Mostraremos agora dados oficiais de como as universidades federais melhoraram com esse investimento. O governo criou 18 universidades federais. Como apenas 45 tinham sido criadas até 2002, isto representou um aumento de 40%. De 114, passamos a ter 289 municípios com a presença de universidades federais, ampliando-se a oferta do ensino superior ao interior dos estados. O número de universidades federais aumentou em todas as regiões do Brasil, mas principalmente no Sul e no Nordeste. O número de campi aumentou em todo o Brasil, mas principalmente nas regiões Nordeste, Norte e Sul. A entrada nas universidades federais foi democratizada através do SISU, criado em 2010, permitindo que os alunos pudessem concorrer por vagas em universidades distantes do local de sua residência. O número de cursos de graduação presencial das universidades federais aumentou mais de 130%, passando de 2.047 para 4.867. O número de vagas de graduação presencial aumentou mais de 100%. O número de matrículas cresceu em todas as regiões do Brasil, mas principalmente no Nordeste e no Norte, diminuindo diferenças regionais e históricas. O número de matrículas na graduação à distância alcançou mais de 1,5 milhão de pessoas, muitas delas impossibilitadas de realizar o curso presencial. O número de professores contratados nas universidades federais aumentou 86% entre 2003 e 2014. A percentagem de professores doutores aumentou de 51% para 71%. O número de técnicos administrativos aumentou somente 20%, elevando a eficiência do sistema. O número de bolsas ProUni aumentaram 170%, atingindo mais de 300 mil alunos em instituições privadas. O recurso do ProUni é destinado a bolsas integrais para cursos presenciais de graduação que ocorrem no período noturno, permitindo acesso ao trabalhador. Além disto, 50% das bolsas ProUni foram destinadas a afrodescendentes, uma política assertiva para mitigar a nossa herança escravocrata. O Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, aumentou 1.200% entre 2013 e 2014, chegando a financiar mais de 660 mil alunos de graduação em universidades particulares. O número de bolsas do programa Bolsa Permanência, que auxilia alunos indígenas, quilombolas e com vulnerabilidade socioeconômica, alcançou mais de 10 mil pessoas. O orçamento do programa Incluir, criado em 2005 para atender pessoas portadoras de deficiências, alcançou mais de 10 milhões de reais. O orçamento do PENAES, que apoia estudantes carentes de universidades federais, aumentou 630% entre 2008 e 2014, alcançando mais de 740 milhões.
O orçamento do PROEX, que financia projetos de extensão universitária, criado em 2003, alcançou 84 milhões de reais em 2014. Além disso, o programa Ciências Sem Fronteira enviou 100 mil brasileiros para estudar e pesquisar em diversos países do mundo. Com todo esse investimento, a partir de 2003, o Brasil passou a apresentar uma taxa de publicações de artigos científicos maior do que a média mundial. Um detalhe é que universidades particulares contribuem atualmente com menos de 5% desta produção científica. Após ver todos esses gráficos sobre a realidade recente da Universidade Federal Brasileira, você deve parar para refletir e escolher entre as duas alternativas a seguir. A. O que se viu nos últimos anos foi uma gastança generalizada com a educação, que gerou a crise financeira atual. Ou B. O que se viu nos últimos anos foi um dos maiores investimentos que já se fez em educação superior e que, em médio e longo prazo, trará retornos surpreendentes ao país. Michel Temer, que assumiu a cadeira da presidência, escolheu a letra A e, para resolver a crise econômica do Brasil, decidiu mudar a nossa Constituição através da proposta de emenda à Constituição número 241. Mas, afinal, o que é a PEC 241? A PEC 241 propõe um congelamento dos recursos destinados à educação por 20 anos. Na realidade, a PEC 241 diz que os recursos para a educação vão ser reajustados por um índice de inflação oficial, IPCA, que sabemos que não é a inflação que vemos nos supermercados. Ou seja, ao invés do recurso para a educação crescer, como manda a Constituição brasileira, ele vai diminuir com o tempo. E o pior é que até 2037 teremos 20 milhões de novos brasileiros querendo estudar. A PEC 241 diz também que, caso o ministro da Educação, em um determinado ano, gaste mais do que esse teto proposto, como punição, as escolas e universidades não poderão contratar novos professores e funcionários. E os salários dos professores e funcionários não poderão sofrer aumento ou mesmo reajuste. Ou seja, se o ministro errar, os professores é que pagam o pato. Um estudo do DIEESE mostra que, se a PEC 241 tivesse sido aprovada em 2002, o recurso para a educação teria caído quase à metade. Para a área da saúde, que também será afetada pela PEC 241, a perda teria sido de 27%. E o pior é que, pela PEC 241, se a economia do Brasil começar a crescer, as perdas de investimento em saúde e educação serão ainda maiores. O Temer diz que a PEC 241 tem que ser aprovada para que possamos resolver a crise financeira que o país atravessa. Ora, se ele estivesse pedindo para que apertássemos os cintos por 1 ou 2 anos, poderíamos até pensar, mas congelar os gastos em saúde e educação por 20 anos? Antes de assumir a cadeira da presidência, Michel Temer escreveu um documento chamado Uma Ponte para o Futuro. A PEC 241 é um instrumento para que cheguemos ao futuro proposto por Temer. Os avanços nas universidades federais brasileiras apontam para um outro futuro para o Brasil. Com educação, ciência e tecnologia de ponta, o Brasil poderia desenvolver um competitivo parque industrial, gerando bons empregos. Com educação, ciência e tecnologia de ponta, o Brasil poderia continuar a extrair petróleo do pré-sal, garantindo a nossa independência energética por mais de 100 anos. Com educação, ciência e tecnologia de ponta, o Brasil poderia tornar-se independente na indústria dos eletroeletrônicos. Com educação, ciência e tecnologia de ponta, o Brasil poderia explorar a energia solar, de forma a minimizar as mudanças globais. Com educação, ciência e tecnologia de ponta, o Brasil poderia aproveitar os recursos da nossa biodiversidade, sem precisar destruí-la. E, finalmente, com educação, ciência e tecnologia de ponta, o Brasil poderia diminuir as nossas grandes desigualdades sociais e econômicas. No entanto, sem educação, ciência e tecnologia de ponta, o programa Ponte para o Futuro de Temer pode nos levar direto para o passado. Diga não à PEC 241. Conscientize-se, divulgue, discuta, proteste.